A luta pelo controle de Pokrovsk, um dos maiores centros urbanos da região, marca um momento decisivo na guerra de 2025. De um lado, as forças russas concentram dezenas de milhares de soldados em uma ofensiva implacável, mirando não apenas a cidade, mas também a estratégica aglomeração de Liman e Lysychansk. Do outro, as tropas ucranianas resistem com tudo o que têm, mas o cenário é radicalmente diferente do que já se viu em batalhas anteriores. Não há mais as clássicas linhas de frente bem definidas, nem os embates épicos de tanques e infantaria nas ruas. O que se desenha agora é uma guerra de sombras, onde o inimigo se infiltra como água entre pedras, explorando cada brecha na defesa. Pokrovsk, com seus 60 mil habitantes, hoje é um campo de batalha quase fantasmagórico. Segundo relatos ucranianos, não mais que 300 soldados russos estariam espalhados pela cidade, um número ínfimo, mas suficiente para semear o caos. Enquanto isso, drones ucranianos riscam o céu como predadores, caçando qualquer movimento suspeito. A bandeira ucraniana tremula no prédio da administração municipal, mas a vitória está longe de ser consolidada. O que se vê é uma nova forma de guerra, onde a tecnologia e a escassez de tropas redefinem as regras do confronto. Antes, cidades como Bakhmut ou Mariupol eram palcos de batalhas brutais com combates casa a casa, tanques duelando nas avenidas e artilharia devastando quarteirões inteiros. Eram cenas que lembravam Stalingrado ou Berlim, onde cada prédio se tornava uma fortaleza. Hoje, porém, a dinâmica mudou por completo. As posições russas e ucranianas se entrelaçam em um emaranhado caótico, sem uma linha clara de separação. É o que os analistas chamam de bolo de camadas, um mosaico de territórios onde ninguém sabe ao certo quem controla o quê. As famosas cartas de situação que circulam pela internet não passam de interpretações subjetivas. Alguns consideram uma área sob controle russo apenas porque um soldado pisou ali uma vez. Outros exigem uma presença militar esmagadora para reconhecer a ocupação. O resultado? Duas versões da mesma realidade desenhadas por lados opostos, mas igualmente distantes da verdade absoluta. O que explica essa transformação? Dois fatores cruciais. Primeiro, os drones ucranianos se tornaram uma força dominante no campo de batalha. Qualquer movimento russo, seja de blindados, motocicletas ou até veículos civis, é imediatamente detectado e neutralizado. Segundo, a escassez de soldados ucranianos, agravada por problemas de mobilização e deserções, deixou o fronte vulnerável. Em alguns trechos, não mais que 10 combatentes defendem 1 quilômetro inteiro. Nesse vácuo, os russos aperfeiçoaram a tática do escorrimento. Pequenos grupos, às vezes até indivíduos isolados, infiltram-se entre as posições ucranianas, evitando confrontos diretos. Seu objetivo não é tomar território de imediato, mas minar a retaguarda inimiga, sabotando drones, morteiros e linhas de suprimento. No entanto, essa estratégia só funciona enquanto os ucranianos não conseguem cobrir cada centímetro do terreno. Quando os drones estabelecem um controle aéreo absoluto, qualquer tentativa de infiltração se torna uma sentença de morte. Os russos, antes mestres em se esgueirar pelas brechas, agora são caçados sem piedade. Para contornar isso, a Ucrânia estuda medidas extremas, como transformar zonas urbanas em armadilhas letais, demolindo prédios e bloqueando subterrâneos para eliminar qualquer esconderijo. É um paradoxo. Cidades que antes eram fortalezas inexpugnáveis, como o lendário Pavlovsk em Stalingrado, agora se tornam armadilhas para quem ousa se esconder nelas. A estratégia ucraniana também passou por uma reviravolta. Em 2022, a ideia era recuar das áreas rurais para as cidades, usando-as como bastiões de resistência. Foi assim em Chernihiv, Kharkiv e Sumy. No ano seguinte, a mesma lógica se repetiu em Bakhmut, onde a defesa prolongada dentro do perímetro urbano desgastou as forças russas por meses. Mas essa abordagem já não funciona. Hoje, as cidades são alvos fáceis para infiltrações, e a Ucrânia não tem mais tropas suficientes para defendê-las de dentro. Pokrovsk, Selidov, Kurashov, todas seguem o mesmo destino, cercadas, isoladas e lentamente estranguladas. A Rússia, por sua vez, aprendeu a explorar essa fragilidade. Em vez de lançar ataques frontais, prefere avançar pelas áreas rurais, cercando as cidades e cortando suas rotas de suprimento. Depois, envia pequenos grupos para se infiltrar nos centros urbanos, criando focos de resistência que desestabilizam a defesa ucraniana. Foi assim em Avdiivka, onde um avanço direto surpreendeu as tropas locais, e em Selidov, onde a infiltração partiu de múltiplas direções. Até mesmo em Kupiansk e Kramatorsk, cidades antes consideradas relativamente seguras, a ameaça de infiltração russa se tornou constante. Há, porém, uma exceção.
Torets. Por que essa cidade resistiu por tanto tempo? Simples, sua geografia impede um cerco eficiente. Com linhas de frente sólidas e um terreno que dificulta movimentos furtivos, os ucranianos conseguiram mantê-la por um ano, mesmo com tropas reduzidas. Mas esse é um caso isolado. No restante do fronte, a nova realidade é clara. A Rússia tem soldados suficientes para infiltrar e desestabilizar, enquanto a Ucrânia luta para conter o avanço com drones e táticas defensivas improvisadas. A grande vantagem dos russos nas cidades? A urbanização oferece infinitas possibilidades de camuflagem. Enquanto em campos abertos qualquer movimento é detectado, entre prédios e ruas estreitas, até mesmo um grupo armado pode passar despercebido. Além disso, a logística é mais fácil, há água, comida e abrigo em abundância, ao contrário das trincheiras expostas nas zonas rurais. E quando os russos conseguem se estabelecer em um bairro, expulsá-lo se torna uma operação lenta e sangrenta. Pokrovsk é o exemplo perfeito dessa nova guerra. Os russos não precisam tomar a cidade de assalto. Basta infiltrar-se, esperar o momento certo e atacar de surpresa. Para a Ucrânia, a lição é clara. As cidades já não são fortalezas, mas armadilhas. A defesa agora depende de controlar as áreas periféricas, deixando os centros urbanos como zonas de risco. E enquanto os drones continuarem a dominar os céus, qualquer erro pode ser fatal. A batalha por Pokrovsk não é apenas mais um capítulo dessa guerra. É o prenúncio de como os conflitos do futuro serão travados. Controlar os acessos, estrangular as rotas de suprimentos e esperar que a exaustão faça o trabalho sujo. Para a Rússia, avançar nas imediações de uma cidade fortificada como Pokrovsk não é apenas um desafio tático, é uma armadilha psicológica. Quando as tropas não conseguem penetrar no núcleo urbano, a ilusão de superioridade se desfaz. Os drones, tão letais em campo aberto, tornam-se quase inúteis entre prédios e ruínas. A Ucrânia, por sua vez, aprendeu a lição. Sua estratégia agora se baseia em criar uma rede de linhas de barões, pontos de resistência dispersos que desgastam o avanço russo, transformando cidades e vilarejos em zonas de atrito. Cada metro conquistado custa caro, e a escassez de reservas de infantaria torna a vitória urbana cada vez mais difícil. Como alerta o pesquisador Clement Malin, a guerra moderna está reescrevendo as regras. O que antes era um bastião de defesa, hoje é um campo minado de vulnerabilidades. Mas nem tudo segue um roteiro previsível. Há exceções que provam a regra, como Chasiv Yar, onde as forças ucranianas ainda resistem nos distritos ocidentais, ou Konstantinovka, onde os russos tentam avançar em terreno aberto, apenas para serem repelidos pela artilharia e drones. Konstantinovka é um caso emblemático. Enquanto os ucranianos se escondem entre os escombros, os russos não conseguem entrar com força suficiente, limitando-se a infiltrações pontuais. Já em Pokrovsk, as primeiras tentativas de penetração começaram no verão, mas o progresso foi dolorosamente lento. Durante dias, os russos avançaram metros a fio, apenas para serem dizimados assim que se espalharam pelo centro da cidade. O que deveria ter sido uma operação rápida se arrastou por semanas, com minas e drones ucranianos transformando cada quarteirão em um pesadelo logístico. O plano russo para Pokrovsk nunca mudou. Cercar a cidade com ataques convergentes pelo sudoeste e nordeste, cortar as rotas de suprimentos e então, expulsar os defensores em uma série de assaltos. A estratégia já havia funcionado em Vuhledar e Kurashov, mas em Pokrovsk algo deu errado. O avanço pelo sudoeste estagnou e no nordeste as tropas russas foram detidas a poucos quilômetros da rodovia que liga Pokrovsk a Dobropilia. Para piorar, a atenção do comando russo foi desviada pela chamada Bolsa de Dobropilia, um avanço que chegou a 17 quilômetros de profundidade antes de ser contido. O que começou como uma oportunidade se transformou em uma armadilha de custos irrecuperáveis. Recursos preciosos foram desperdiçados tentando manter uma posição insustentável, enquanto a Ucrânia contra-atacava para isolar o saliente. Mesmo com o reforço de uma poderosa agrupamento mecanizado, os russos não conseguiram romper o cerco, deixando para trás dezenas de veículos destruídos e uma lição amarga sobre a futilidade de insistir em erros táticos. Com o fracasso das infiltrações iniciais, os russos mudaram de abordagem. Em vez de ataques frontais, passaram a operar na sombra. Soldados em trajes civis, misturados aos últimos moradores que ainda resistiam na cidade, tentavam se infiltrar sem chamar atenção. Em alguns casos, civis foram executados para evitar que revelassem a presença das tropas, como no incidente de outubro, quando um grupo de reconhecimento russo foi flagrado em um posto de controle no centro de Pokrovsk.
O termo DRG, Grupo de Reconhecimento e Sabotagem, na sigla em russo, se tornou uma espécie de eufemismo para minimizar a gravidade da situação. Quando se fala em DRG, soa como se fossem apenas algumas dezenas de soldados e não uma ameaça real. Mas a realidade é outra. Mesmo pequenos grupos podem causar estragos desproporcionais, especialmente quando operam em um ambiente onde cada esquina é uma potencial zona de morte. As declarações do Estado-Maior russo, como a do general Valery Gerasimov em outubro, que alegou ter cercado um batalhão ucraniano de 10.000 homens na aglomeração de Pokrovsk, beiram o ridículo. Se houvesse uma força dessa magnitude na região, os russos não teriam conseguido sequer se aproximar da cidade. A verdade é que os combates modernos são travados por pequenas unidades, duplas ou trios, que se movem com cautela extrema. Um único drone ou míssil guiado pode dizimar um pelotão inteiro em segundos, tornando as formações tradicionais um suicídio. E é aqui que a revolução dos drones entra em cena com força total. Não é preciso cercar fisicamente uma cidade para estrangulá-la, basta controlar os céus. Os drones russos, especialmente os modelos guiados por fibra óptica, passaram a monitorar as últimas rotas de suprimentos ucranianas vindas da região de Dnipropetrovsk, transformando qualquer movimento em um risco mortal. O resultado? Pokrovsk se tornou uma prisão a céu aberto. Voluntários que antes levavam ajuda humanitária foram impedidos de entrar, e os civis que permaneceram ficaram presos, sem chance de evacuação. A guerra não perdoa hesitações. Como alertam analistas ucranianos, esperar até o último momento para evacuar pode significar ficar preso em uma zona de combate. Os drones não dormem, e a vigilância é constante. Em alguns setores, já há relatos de drones patrulhando 24 horas por dia, prontos para atacar ao menor sinal de movimento. Não é mais necessário cercar um exército para derrotá-lo, basta cortar seus suprimentos, isolar suas unidades e deixar que o tempo e a exaustão façam o resto. Pokrovsk não é apenas uma batalha, é um laboratório do que está por vir. E quem não se adaptar, será varrido. Cortar as linhas de comunicação com as unidades cercadas equivale a decretar seu isolamento total. Foi exatamente isso que aconteceu nos arredores de Pokrovsk. E a defesa daquela região teria terminado ali, não fosse um detalhe crucial: os drones. A comunicação via veículos aéreos não tripulados tornou-se parte indissociável da tática russa de infiltração, mas antes mesmo disso, os ucranianos já os usavam para manter seus postos de observação na linha de frente, onde soldados da defesa territorial permaneciam por meses, sem possibilidade de rotação, sob o olhar implacável dos drones inimigos. Um jogo de gato e rato, onde a tecnologia dita as regras. A guerra moderna não perdoa quem ignora essa realidade. Durante as contraofensivas ucranianas na Salsicha de Dobropilia, 3 microenclaves resistiram por semanas, se não meses, graças a um único fator: o reabastecimento aéreo. O mesmo princípio funciona nos dois sentidos, mas os ucranianos não souberam explorá-lo a seu favor. Uma pequena força ucraniana isolada em território hostil poderia ser mantida viva por drones, que dispensam comboios logísticos vulneráveis. E mesmo que um cerco local se concretize, como a prática tem mostrado, o inimigo consegue resistir por tempo indeterminado, desde que tenha drones para sustentar sua sobrevivência. Eis o paradoxo: um cerco que não é cerco, uma vitória que não decide nada. Se sua cabeça já está doendo, prepare-se, o pior ainda está por vir. Enquanto generais debatem definições de encurralamento, a Rússia avança com ações concretas. Ofereceram até um press tour virtual para jornalistas estrangeiros, como se a guerra pudesse ser resumida a imagens editadas. Mas a realidade no terreno é outra. As forças russas infiltraram-se em Pokrovsk e começaram a ser detectadas e eliminadas em toda a área urbana. Relatos confirmam que Moscou não se limita a caçar drones ucranianos na retaguarda. Agora, seus soldados tentam consolidar posições dentro da própria cidade, e fontes admitem que a situação atingiu um ponto crítico. As imagens de uma bandeira russa hasteada na entrada de Pokrovsk, vinda da direção de Dnipropetrovsk, circularam por 1 hora, até serem derrubadas por um drone ucraniano. O curioso? Nenhum militar de nenhum dos lados aparece nos vídeos. Nem na hora de erguer o símbolo, nem na hora de destruí-lo. Lembra-se de 2022, quando cada avanço era celebrado com bandeiras tremulando nas ruas. A Rússia antes enviava equipes com civis para criar a ilusão de controle. Agora nem isso. O teatro de operações se tornou tão fluido que até os símbolos de vitória são virtuais, sem valor tático, sem significado estratégico. Um último prego no caixão da guerra convencional.
Hoje, mapear a linha de frente exige mais do que declarações oficiais, exige provas. E enquanto os sinais se tornam abstratos, uma coisa é concreta: soldados russos estão, sim, dentro de Pokrovsk. Foram avistados na zona industrial justamente por onde passa um dos últimos corredores logísticos que conecta a cidade à região de Dnipropetrovsk. A resposta ucraniana foi imediata e espetacular. Desembarques de helicópteros Black Hawk com forças especiais, operações relâmpago para desobstruir as rotas críticas. O detalhe irônico? Pousar em um bairro periférico de uma cidade não cercada é menos arriscado do que tentar entrar nela por terra. A guerra agora se mede em metros, não em quilômetros, e cada ação tem um custo calculado em vidas e drones. Os resultados dessas operações ainda são desconhecidos, mas uma coisa é certa: a pressão sobre Pokrovsk só aumenta. Enquanto isso, em outras frentes como Avdiivka, os ucranianos conseguiram conter os avanços russos. Mesmo sob ataques mecanizados, graças a uma defesa mais flexível, não houve controle total por nenhum dos lados, como provou a incursão ucraniana até a prefeitura da cidade, onde hastearam sua bandeira em pleno território disputado. Paralelamente, as forças ucranianas contra-atacaram na Salsicha de Dobropilia, avançando em direção a Rodinsky para cortar novamente o acesso russo a Pokrovsk. Mas o clima impôs suas próprias regras. Neblina, chuva e ventos fortes neutralizaram os drones, permitindo que grupos russos se infiltrassem sem serem detectados. Não houve colunas de blindados ou comboios de jipes, apenas soldados dispersos, movendo-se como sombras, aumentando sua presença em Pokrovsk sem que ninguém pudesse detê-los. Do outro lado, os ucranianos responderam com tanques surgindo da névoa em Rodinsky, varrendo posições russas e, segundo o Estado-Maior, interrompendo o fluxo de suprimentos para as tropas inimigas. Esses movimentos revelam uma estratégia clara: Kiev não pretende abrir mão de Pokrovsk enquanto houver uma chance de mantê-la. Mas o jogo ainda pode virar. Se a situação na aglomeração se deteriorar, mesmo que o cerco total nunca se concretize, as decisões mudarão. Por enquanto, porém, todas as declarações oficiais giram em torno de reforços e realocações, sem qualquer menção a uma retirada para posições mais favoráveis. Não porque Pokrovsk seja irrelevante, mas porque, no atual estágio da guerra, recuar não é uma opção, é uma sentença. O valor estratégico militar de Pokrovsk, como já alertava o analista Michael Kaufman, há muito deixou de ser o que era. Sua relevância logística tão crucial há um ano, quando as forças ucranianas ainda conseguiam se articular em torno da cidade, evaporou-se. Não é exagero dizer que muitos, sem entender a dinâmica real, insistem em chamar de centro logístico, o que hoje não passa de um ponto de defesa isolado. A verdade é que, com o estrangulamento das rotas de abastecimento, Pokrovsk se transformou em um beco sem saída, útil apenas para manter a própria resistência, não para sustentar operações mais amplas. E seu peso econômico também se desfez. As minas ao redor estão inativas, as zonas industriais viraram campos de batalha, e o colapso do fronte não trará nenhum alívio imediato para a economia ucraniana. As linhas defensivas ao redor de Donetsk já estão preparadas para absorver um eventual avanço russo. Não são mais aquelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, onde milhares de soldados se amontoavam em bunkers esperando o próximo ataque. Hoje, a guerra se faz com drones, artilharia de precisão e infantaria leve, capaz de se mover rapidamente para evitar ser dizimada. O que existe agora é uma zona de desaceleração, uma faixa de território onde qualquer tentativa de penetração russa será detectada, rastreada e destruída antes mesmo de se consolidar. Defender essas linhas em campo aberto, com visibilidade total, é mais eficiente do que tentar segurar uma cidade, onde cada prédio se torna um potencial ponto de emboscada. Então, por que insistir em Pokrovsk? A resposta é política. Não se trata de convencer a população ucraniana, afinal, depois de Mariupol e Avdiivka, a resistência já sabe o preço de uma retirada tardia. O verdadeiro público-alvo são os parceiros ocidentais, especialmente figuras como Donald Trump, que enxergam a guerra como um jogo de mapas e setas, sem entender as nuances de uma campanha moderna. Para eles, cada quilômetro perdido é uma derrota, mesmo que tenha custado centenas de vidas russas. E é justamente essa percepção que Kiev não pode se dar ao luxo de alimentar. Uma queda de Pokrovsk seria vendida como uma vitória esmagadora de Putin, minando o apoio ocidental e acelerando o cansaço com a guerra. Já uma retirada controlada, seguida de uma contraofensiva bem-sucedida em outro setor, poderia reverter essa narrativa. A estratégia ucraniana, segundo o analista Konstantin Machovets, parece clara:
forçar um recuo russo no flanco nordeste de Pokrovsk, cortar suas linhas de suprimento e isolar o bolsão de Torets, transformando a região em uma armadilha. Mas há um problema. As forças russas, apesar das perdas, mantêm uma defesa robusta e continuam pressionando em direção a Ryriva e outras áreas-chave. A ofensiva ucraniana na estrada Pokrovsk-Dobropilia, liderada pelo 7º Corpo de Reação Rápida, mostrou avanços, mas não o suficiente para alterar o equilíbrio. Enquanto isso, os russos exploram brechas a leste de Dobropilia, complicando qualquer tentativa de cercar suas posições. A realidade é que Pokrovsk se tornou um símbolo, e símbolos em guerra têm um peso desproporcional. Abandoná-la agora seria interpretado como fraqueza, mesmo que a lógica militar sugira o contrário. Mas a verdade nua e crua é que, estrategicamente, a cidade já não vale o sangue que está sendo derramado por ela. O que importa não é quem controla Pokrovsk, mas quem consegue transformar esse controle em uma vantagem operacional. E nesse jogo, a Ucrânia ainda tem cartas a jogar. A história já viu batalhas onde o valor de um território era medido não pelo que ele representava, mas pelo que sua perda poderia desencadear. Pokrovsk é uma dessas batalhas. Não pela cidade em si, mas pelo que sua queda, ou sua defesa, significará para o futuro da guerra. E enquanto o mundo assiste esperando por um desfecho, os soldados na linha de frente continuam lutando não por um ponto no mapa, mas por cada centímetro que pode fazer a diferença entre a vitória e a rendição. O que estamos vendo não é apenas uma batalha por uma cidade. É uma luta pela narrativa. E como em toda guerra moderna, quem controlar a história terá a última palavra.